Caros alunos e alunas, estamos no slide de número 21. Tratamos sobre o itercrimes, caminho, percurso pelo qual o crime faz até chegar à sua consumação. Vimos a cogitação, os atos preparatórios e os atos executórios. E estamos falando ainda da consumação, quando realmente o crime vai se consumar, segundo o artigo 14, inciso 1 do Código Penal. Vamos aqui a alguns crimes para exemplificar o momento consumativo de cada um deles. O artigo 121 do Código Penal trata do homicídio. Para haver o homicídio é necessário o quê? Matar alguém. Então tem que haver o quê? O evento morte. Como é que se caracteriza o evento morte? Pela lei de transplantes de órgãos e tecidos, o momento em que há a morte de uma pessoa é quando há a cessação cerebral. Aí houve a morte. Crime de infanticídio, trazido no artigo 123 do Código Penal, quando a mulher mata o próprio filho logo após o parto, estando ela no estado do puerpério, que é um estado depressivo. Ela tem que matar o feto após o nascimento. Ele tem que ter nascido. Se for antes disso, é aborto. É uma questão de cronológica. No artigo 138 e 139, que trata dos crimes contra a honra, injúria, calúnia e difamação, no momento em que chega ao conhecimento de uma terceira pessoa. Não adianta eu apenas saber que estou sendo caluniado ou difamado. A pessoa vir e falar para mim. Não, ela tem que dar conhecimento a uma terceira pessoa para haver o crime. Na injúria já é diferente. Como a questão da honra é subjetiva, é a minha, é o que eu penso de mim, quando chega ao meu conhecimento, está consumado o crime de injúria. No artigo 147, ameaça, quando o ofendido toma conhecimento dela. Basta eu tomar conhecimento que eu estou sendo ameaçado. Alguém me ameaçou de morte. Bom, mas se eu não tiver ficado assim tão temeroso, se eu não perdi o sono por conta disso, não há problema. Mesmo assim, o crime se consumou porque a intenção do agente era me ameaçar e chegou ao meu conhecimento. Crime de furto. Artigo 155 do Código Penal. Furto. Quando a coisa é retirada da esfera de disponibilidade do ofendido. Furto está no artigo 155, subtrair para si ou para outro coisa alheia móvel. Já foi muito debatido, já teve muita contradição, divergência doutrinária em relação a essa consumação do furto. Hoje em dia, o que prevalece é a teoria adotada pelo Supremo Tribunal Federal da amotio, quanto à consumação do furto, segundo a qual o furto se consuma no momento em que a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que em um curto lapso temporal, não importando o deslocamento ou posse mansa e pacífica. Antes se entendia que eu tenho que ter a posse mansa e pacífica da coisa subtraída. Eu tenho que ficar com ela e inverter, fazendo dela algo que fosse meu. Eu tenho que usufruir da coisa. Hoje em dia não há mais essa necessidade. Basta haver a inversão da posse. E essa posse, ela ter sido caracterizada, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, com essa inversão, com essa mudança na posse. Mesmo que tenha sido com um curto período de tempo. Artigo 159, extorsão mediante sequestro, com a privação da liberdade do ofendido por espaço de tempo. Sequestro, há o arrebatamento da vítima. A partir do momento que essa vítima teve privada a sua liberdade, mesmo que tenha sido por um curto período de tempo, houve o sequestro na sua forma consumada. Não importa recebimento de resgate. Pode ter sido dado esse resgate, ou durante o sequestro, a pessoa já foi liberta e depois foi que foi pago o sequestro, mas esse valor é exaurimento do crime, é o que o sujeito realmente queria com o crime, mas o sequestro já ocorreu
bastando para a sua consumação a privação da liberdade da vítima. E o artigo 171, último exemplo nosso, em relação ao momento consumativo para o crime consumado, o estelionato no momento e local em que o agente obtém vantagem lícita em prejuízo alheio. Então, a partir do momento que há o efetivo prejuízo alheio a terceiro, a vítima, está consumado o crime de estelionato. Exaurimento. Falei já várias vezes sobre exaurimento. O exaurimento é um pós-fato não punível. É o que o sujeito realmente queria, intentava com o crime. Não faz parte do iter crimes, considera-se apenas um resultado a mais do crime, uma consequência danosa. O crime de extorsão, que nós vimos há pouco, extorsão mediante sequestro, é exemplo de exaurimento quando o sujeito consegue o bem que ele queria. Eu sequestrei a vítima e estou pedindo um resgate. A pessoa concordou comigo e eu acreditei, já libertei a vítima. Agora estou esperando esse dinheiro. 3 meses depois, o dinheiro chega às minhas mãos. Esse momento aqui é o exaurimento. É o que eu realmente queria com o crime. O crime já ocorreu há 3 meses atrás. Então, esse momento agora é de exaurimento. Quando eu subtraio joias, de uma joalheria, as joias não me servem de nada. Mas quando eu vou vender elas, eu estou exaurindo o meu crime, que é conseguindo dinheiro, depois vou comprar por drogas. Esse é o exaurimento. Mas o crime de roubo já aconteceu. O crime de concussão, quando o funcionário público exige para si ou para outro, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função, antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida. A pena é reclusão de 2 a 8 anos. Imagine eu, fiscal de tributos, vou até a sua indústria e digo que vou aplicar uma determinada multa, uma multa de R$400 mil por conta das irregularidades que eu vi. Mas diga a você que se você me pagar 100 mil, eu descarto essa multa. Esse momento é a consumação do crime de concussão. Daqui a 3 meses, quando você me liga e manda que eu vá lá pegar o dinheiro, é exaurimento. O crime já ocorreu naquele momento. E agora? Não adianta a polícia querer fazer flagrante, vir o Fantástico querer me filmar, porque não pode haver flagrante. O crime já ocorreu há 3 meses atrás. Não está sendo mais consumado. Aqui é mero exaurimento do crime. É o que eu realmente queria, que era o valor indevido. A minha vantagem para não aplicar aquela multa. Não é fase do iter crimes, o exaurimento. O agente, depois de consumar o delito, pratica nova conduta, provocando nova agressão ao bem jurídico penalmente tutelado. A regra influi na quantidade de pena apenas. Então, quando eu pego um cofre, subtraio da sua residência, quando eu vou pegar esse cofre e arrombar ele, não estou provocando um dano. Não vai ser uma qualificadora do furto, porque o crime já aconteceu em relação ao furto. Esse arrombamento do cofre é exaurimento do crime. É um pós-fato não punível. Porque existe a qualificadora do furto em relação à destruição da coisa. Se eu peguei esse cofre, furtei, está consumado o crime. Dias depois eu vou e quebro esse cofre, arrombo esse cofre lá na minha residência. Não há o que ser mais punido, porque agora é só exaurimento do crime. O crime tentado. Inciso 2 do artigo 14 do Código Penal diz o seguinte: tentado, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então não era da minha vontade. Foi uma circunstância alheia que me impediu de consumar o crime. Eu fiz tudo o que eu podia, eu tentei, mas uma circunstância alheia à minha vontade me impediu de consumar o crime. Os elementos do crime tentado. Início da execução, tem que iniciar um ato idôneo e inequívoco para o crime. Presença de dolo, eu tenho a intenção de consumar o crime, eu quero esse crime.
C. Não consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente. Não foi uma vontade minha, mas alheia à minha vontade. Alguém me impediu. Alguma coisa fez com que eu não conseguisse, me impedindo que eu exercesse a minha vontade de realizar o crime. A tentativa é uma norma de extensão, adequação típica indireta, mediata ou por subordinação. Nós vimos na aula sobre tipicidade em relação à forma que é classificada a tentativa. É uma norma de ampliação, de extensão. Você não vai encontrar no Código Penal, artigo 121, a linha C, que é homicídio tentado. Não, não tem. Furto, artigo 155C, tentativa de furto. Não. Você vai pegar o crime consumado, o artigo 121, aí vai dizer, artigo 121, na forma do artigo 14, inciso 2. Quer dizer o quê? Que o crime foi um homicídio tentado. Crime de furto. Furto é o artigo 155 do Código Penal, na forma do artigo 14, inciso 2. Quer dizer o quê? Que foi um crime tentado. Isso é feito para quê? Para não ficar tão amplo o Código Penal, que já é muito extenso. Então, uma técnica legislativa para reduzir o texto legal. Então, você consegue ampliar os dispositivos penais a partir dessa técnica de ampliação. O artigo 14, inciso 2, é uma norma de ampliação, de extensão do Código Penal. Tem as mesmas características, o crime tentado, tem as mesmas características do crime consumado e os mesmos elementos. Menos o quê? Menos a consumação. Menos o que realmente o sujeito queria com o crime. Sua natureza jurídica corresponde à norma de extensão da parte geral, não constitui crime autônomo. Uma circunstância alheia à minha vontade me impediu de consumar o crime, eu respondo pelo crime na forma tentada. Segundo a doutrina, isso serve mais para os crimes de homicídio. Forma de tentativa perfeita, acabado ou delito falho. O agente realiza todos os atos executórios para a consumação do crime. Com relação ao agente, o fato se consumou. Eu tenho uma arma de fogo com 12 munições, atirei as 12. O sujeito morreu? Não. Atingiu ele? Nenhuma vez. Vou responder por tentativa de homicídio, é chamada tentativa perfeita. A imperfeita ou inacabada, tentativa propriamente dita, quando a fase executória do crime é interrompida por circunstância alheia à vontade do agente. Estou com a mesma arma, mas agora uma pessoa vem e tira a arma de mim na hora que eu ia começar a efetuar os disparos. É a tentativa imperfeita ou inacabada. Tentativa branca ou incruenta, a vítima não é atingida e nem vem a sofrer ferimentos. Eu dei os 12 tiros, nenhum acertou na vítima. Tentativa branca. Tentativa cruenta, quando a vítima sofre lesão, dei os 12 tiros, pelo menos um acertou, lesionou a vítima. Crimes que não admitem tentativa. Os crimes culposos, os préter-dolosos, os homicídios próprios, os crimes unissubsistentes, os habituais, os crimes de atentado, crime continuado e as contravenções. As contravenções, porque o próprio legislador, na lei das contravenções penais, diz que as contravenções penais não admitem tentativa. É possível fisicamente, mas normativamente o legislador impediu. Eu vou montar um cassino, já coloquei toda a estrutura lá. No dia que eu vou começar a inauguração, começar os jogos, a polícia chega. Eu tentei, mas é uma tentativa que não será punida porque é uma contravenção penal e a lei das contravenções impede. Os crimes culposos, préter-dolosos, justamente porque na modalidade culposo a gente não quer o crime. Se eu não quero o crime, como é que eu vou tentar esse crime? É ilógico, em detrimento disso que não cabe a forma tentada. Crimes unissubsistentes, nós vamos ver na classificação dos crimes, mas pela questão lógica também de serem praticados através de um único ato. Um ato só, a injúria, de forma oral,
É um ato só, então não vai caber tentativa, nem que se o sujeito fosse gago. Os crimes habituais necessitam habitualidade, vamos ver também essa classificação. E os homicídios próprios não admitem essa tentativa. Então, no próximo vídeo nós vamos dar seguimento ao crime impossível.